Então, vamos lá, então. Muito obrigado pela presença de vocês. É muito legal ter todos vocês juntos. A gente tem aprendido muito com as lives. Todo mundo tem interagido e passar a experiência de todo mundo também, assim, trazendo meninos e meninas, acho que é importante também. E a gente está levantando, entre aspas, 3 bandeiras, né? Que a primeira é a união e mostrar que o nosso tênis é valioso, que ele tem muito nível e que a gente é muito bom em muitas coisas. A gente é completamente capaz de tocar o tênis e de fazer as coisas bem por aqui. A segunda bandeira é sem críticas, né? Sem apontar o erro e as falhas dos outros, e sim ver o que a gente pode melhorar e trazer para perto os aspectos positivos, que são milhares. E por último, a gente se reunir realmente contra o mundo, mas não entre a gente, né? Às vezes tem que estar pensando muito em brigas internas, mas acho que o Brasil, como força de tenística, eu acho que é muito grande, tem muita qualidade. Mostra aí que todas as semanas tem vindo gente que tem experiência em todos os níveis, e acho que a gente pode melhorar bastante coisa com essa ideia. Tem algumas pessoas que vão fazendo perguntas, e às vezes eu não consigo fazer em todas as lives, mas eu gostaria de chamar um pouquinho o tema de hoje, assim, já que todos vocês estão e tiveram no alto rendimento, e eu acho que a gente poderia começar com uma pergunta que vai ser em reação. Algumas outras vezes eu tinha perguntava para um, para outro, e cada um ia respondendo. Então agora a gente alterou um pouquinho e faz mais em relação com o sistema de bate-papo, e cada um vai falando e dando a sua opinião, a gente conversa junto, né? Então, assim, a primeira pergunta quais são as características fundamentais que vocês acham que tanto treinadores e jogadores precisam ter para entrar na elite, né? Todos vocês trabalharam com o top 100, tiveram num alto nível de tênis. O que vocês acham que, em geral, tecnicamente, fisicamente, mentalmente, tudo que vocês acham, resumidamente, que é importante para a gente de fora começar a entender e que direção tem que caminhar para que a gente possa ter mais jogadores jogando bem em todo o Brasil e mais treinadores de nível também. Característica do jogador, é isso? Isso. Características do jogador, mas também pode ser de algumas opiniões de coach também. Mas basicamente jogador. Só para entender, as características do jogador ou o que deveria ser feito para ter um top 100? As características que o jogador necessita ter para entrar no top 100. Como que é? Desculpa, no top 100 não, na elite, né? Vamos dizer no alto rendimento. Não. Começa aí, Hugo. Começar? Vamos lá. Eu acho que a pergunta é uma pergunta bem ampla, né? Vamos pegar. Eu começaria por onde a gente começa qualquer trabalho, porque vamos pegar na área de planejamento. Eu acho que a primeira coisa é o caráter. Você pega para qualquer área. Eu acho que o jogador também vai vir muito do caráter que ele tem. Lógico, quando a gente fala do caráter de um jogador, a gente está falando não só do caráter que a gente pega de aspectos pessoais. A gente está falando de características que ele realmente precisa ter para ser um cara que vai ter muita resiliência, muita disciplina, muita organização, muito foco, muita atenção. Então, eu acho que já começa muito nessa linha. Eu iria muito por ali. Se a gente for para o óbvio, a gente vai falar de aspectos físicos, de altura, velocidade. Eu acho que não é muito nessa linha que eu gostaria de entrar. Acho que a turma aí pode contribuir bastante. Mas pegando os exemplos que a gente tem aqui, né, das duas figuras aqui que jogaram, né, a Letícia também num tempo um pouco mais distante, não tão velho quanto eu, né, Letícia? Mas pegando o exemplo aqui da TT e do Rogerinho, nós temos ali exatamente isso daí, né? 2 atletas, porque você pegar ali talento, a gente tem diversas áreas que a gente pode entrar, né? Como, né, você tem a questão realmente genética, mas você tem as outras duas, que são aproveitar todas as oportunidades que a gente tem e principalmente com a qualidade, naquelas famosas 10.000 horas de excelência ali. Então, você pegar, né, esses dois grandes nomes que a gente tem aqui, a TT e o Rogerinho, tudo que eles deram dentro da quadra, raça, garra, vontade, superação, dedicação, acho que isso que traduz esse caráter competitivo, né, que é um pouco diferente. Às vezes a gente fala assim, mas esse atleta não é uma boa pessoa e está ali. É difícil, né? A turma que está no circuito sabe que um jogador para ficar no top 100, ele também tem que se tornar uma pessoa melhor, porque é difícil conviver ali se você não for uma pessoa que vai aprender com tudo que o circuito te ensina. Mas eu acho que, resumindo, né, da minha parte aqui, acho que a turma pode complementar bem ali, seria muito isso, né? A pessoa ter esse caráter competitivo que vai fazer ela chegar. Isso, lógico, que dá para treinar, mas normalmente a gente também já
já tem muito disso no nosso, né, na nossa formação, na nossa criação, né, em tudo isso daí. O próximo posso ser eu? Tá vai, bom, vai, claro. Não, cara, o que eu concordo 100% com o Hugo. Eu acho que são vários aspectos, né? Não é uma coisa só que faz o cara estar entre os 100 melhores do mundo. Tenho certeza que não foi uma coisa só que fez a Teliana nem o Rogerinho chegarem lá e permanecerem lá por muito tempo. Mas sim também a questão não de perseverança em si e trabalho duro. Isso, obviamente, todo mundo tem que ter, mas uma crença interna. Porque se o cara não tem isso, ou se o treinador também não consegue ajudar isso, ele, por mais que ele treine, tem vários... Aqui no Brasil a gente tem vários garotos que treinam super bem, que vêm ao longo de vários anos, né? Determinado, trabalha duro, treina. Mas tem duas coisas juntas. Primeiro, eu acho que a crença interna do jogador, e obviamente o treinador tem que fazer com que isso, né, consiga sair de dentro do jogador, porque muitas vezes o cara acredita, mas são juntos, né, vem tanto o treinador quanto o jogador. E a outra parte, eu falo mais da nossa parte como treinador, pelo menos é assim que a gente trabalha na Tênis Ult ao longo desse tempo todo, foi assim que a gente fez com o Monteiro, com o Clesar, enfim, com todos os outros, é conseguir mapear o que é que a gente vai fazer nos próximos 3 meses, né? Por exemplo, a cada ciclo disso. Então, eu preciso consolidar algumas coisas para ele ir para o próximo nível, né? Então, eu consegui, de fato, dar essa qualidade, consolidar esse trabalho a cada 3 meses. E aí, falo, puta, agora ele está preparado. Não, agora ele é um cara que ele já devolve um pouco melhor, ou ele já consegue jogar um pouco mais dentro da linha, ele consegue fazer coisa ali, ele já saiu desse nível e foi para outro. E aí, após isso, qual é o próximo? Identificar corretamente o que se deve fazer e depois que você identifica corretamente o que você deve fazer, você consolidar isso. Porque muitas vezes o treinador trabalha, só que não consolidou e aí já está fazendo outra coisa, e aquela janela ficou aberta e quando você vê, o negócio não tem aquela consistência. E é só você olhar um pouco a carreira do Rogerinho, olha quando ele começou, o cara estava 1 ano atrás jogando em cima da linha, cara, quase todos os backhand de sobrepique, cortando o tempo. O jogo que ele fez contra o Yuzi em Roland Garros subiu para a rede quase o jogo inteiro. Enfim, o cara se desenvolveu, mas muito por um trabalho não só dele, de uma crença dele, uma resiliência que ele teve ao longo desse tempo todo, mas um técnico do lado dele que, agora é esse buraco aqui que a gente vai fechar. Agora vamos para esse próximo aqui. E eu acho que tem que ter essas duas coisas ali, além de todas as outras, né? Mas basicamente da nossa parte é isso. Alguém vai falar? Posso falar? Vai. O que o Hugo falou, concordo plenamente. Com o Duda falou também, não tem nem o que falar. Que é uma pergunta bem, né, igual eles falaram, né, bem ampla, né? Não é fácil você colocar tudo assim que eu vou falar o meu ponto de vista e das coisas assim que eu acredito bastante e um pouco do que eu vejo, porque assim, eu era um cara que assim, da minha idade, se tivesse que ir apostar em alguém, eu acho que eu não seria o último, tenho certeza que eu seria o último que alguém ia apostar. Só que igual o Duda falou, a crença interna era muito grande, sabe? Então, acho que assim, o jogador tem que ter igual... Isso não é para atletas, não, é para pais. Silenciei, pode seguir. Nossa, me perdi agora, vai que eu estava falando. Que a crença interna era muito grande. Exato, igual o Hugo, obrigado. O Hugo falou ali, o caráter, o Duda falou a crença interna, e eu acho assim, o pessoal não tem aquela ambição, sabe? Aquele acreditar ainda. Igual você, na hora que você começou ali a falar, foi a primeira coisa que eu já peguei assim, falar, não vamos, né, focar no que a gente pode fazer, no que pode ajudar. Já vem de um tempo do tênis brasileiro que o pessoal, ao invés de tentar ajudar, o pessoal critica muito. E o jogador em si acaba fazendo muito assim. Então, ou o jogador é velho, ou é isso, ou não ganha uma rodada, ou não sei o quê, um cara que é 600 do mundo tá ralando e os negros estão metendo pau. Então, acho que o que falta muito, assim, acho que geral mesmo, é mudar essa ideia, entendeu? Porque o jogador precisa acreditar, precisa ter mais aquela ambição, assim, pô, eu vou conseguir, eu vou chegar lá, junto, igual o Duda falou, com a equipe do lado, né, orientando, falando, igual ele falou, perfeito, a periodização,
tapar os buracos em si, entendeu? Mas eu vejo ainda assim a molecada vendo o top 100 como uma coisa muito distante, sabe? Uma coisa quase impossível de chegar, entendeu? Sendo que não é assim. Tem vários casos. Eu sou um dos casos que eu falo, não tem problema nenhum, entendeu? Que falava, Rogerinho vai ser top 100? Você tá maluco, Rogerinho vai ser top 100? O Lorenzi vai ser 30 e pouco do mundo? Quem fala com o Lorenzi? O Berlock vai ser 37 do mundo? Ganhar 2 ATPs? Quem quer assinar? Né? Entendeu? Então, basicamente é isso aí. Porque se for falar isso aí, dá pra ficar falando dias e dias aí, que é uma pergunta bem ampla. Rogerinho, posso fazer uma pergunta? Eu acho, pegando esse gancho, você e a Teliana, eu fiz uma live com o André na semana passada, ele trouxe uma questão que é essa briga interna que nós, jogadores, temos no sentido assim, por um lado, lógico, você tem que trabalhar duro, você tem que acreditar, mas tem um outro lado seu, eu não digo de dúvida, mas é aquele cara que duvida ou que às vezes reclama daquilo que você faz, como se fossem 2 Rogérios ou duas Telianas. Eu acho que vocês dois são um exemplo máximo de resiliência e de trabalho duro. E isso não deixa de ser uma qualidade necessária para um jogador de tênis, né? Vocês tinham isso? Ou eram 2 Rogérios e 2 Telianas que caminhavam para o mesmo lugar, ou tinha, às vezes, uma Teliana que ia para um lado e a outra que ia para o outro, no sentido, não de duvidar que ia chegar, mas aquela coisa, putz, você erra uma bola, você meio reclama, se coloca para baixo, porque olhando agora, a sensação que eu tenho em relação a vocês dois é que mentalmente vocês eram muito fortes. Uhum. Quem primeiro tem? Pode ser. Vai lá. Primeiro as mulheres. Falando primeiro do Thiago, eu acho que é muito difícil você colocar todas as características, né? Tem uma que, quando ele fez a pergunta, eu vou na linha do Rogerinho, quando ele falou, para mim é essencial, que é você acreditar em algo. Quando eu comecei a jogar, eu não acreditava não é que eu não acreditava, era tudo muito longe, assim, que o passo a passo, né? Mas é você acreditar que você pode chegar num certo lugar, e eu acho que o principal, e eu falo por mim, mas tenho certeza que o Rogerinho também, e uma das nossas grandes características, que é uma coisa que é extremamente importante, é a adaptação. A gente tem que estar sempre se adaptando. Então, essa parte da adaptação, às vezes, ela pega muito porque entra naquele negócio. Tá no jogo, e aí a Letícia falando, tem a Teliana que tá bem e a Teliana que tá insatisfeita. Só que eu acho que a insatisfação, ela faz parte e ela faz com que você cresça e você evolua e você queira mais, né? Eu acho que isso é importante. Para mim, vou falar dos top, né? Nadal, Federer, Djokovic. Por que eu acredito que eles seguem e com muita vontade e sempre querendo mais? Porque a insatisfação, a vontade de melhorar, de querer algo a mais. Então, eles não pensam em dinheiro, eles não pensam, vou ganhar mais um torneio, mas assim, é a vontade de cada dia ser melhor. Eu acho que essa é uma grande característica. Eu acho que para você poder evoluir, você tem que ter isso. E outra coisa que eu acho que é extremamente importante, que foi o Duda falou, é importante você ter pessoas que sonhem a mesma coisa que você, que tem essa vontade de crescer. Eu me sinto muito privilegiada, porque as poucas pessoas que eu trabalhei, elas acreditavam. Eu sempre soube das minhas limitações, nunca me enganei. Talvez eu deveria até ter me enganado um pouquinho mais. Eu sempre fui muito realista, só que eu acho que eu só cheguei onde eu cheguei porque eu era realista e eu sabia das minhas deficiências, mas ao mesmo tempo eu sabia da minha grande força, que para mim sempre foi a parte mental. Eu queria aquilo cegamente. Eu acho que às vezes o que acontece é que o atleta, ele acaba se perdendo. Por que a gente fala, ele tem muito talento e aí não foi? É porque eu acho que às vezes quando você tem várias alternativas, você acaba se perdendo. Eu nunca tive várias, eu tive uma. Para mim era aquilo, eu vou e é isso aí. Então, e você tem que acreditar em quem está do teu lado, você tem que selecionar essas pessoas, né? Eu acho que
essa minha insatisfação, essa minha vontade de querer melhorar todo dia fez com que eu chegasse onde eu cheguei. E falo isso como tenista, mas eu acho que eu como pessoa também, eu evoluí demais. Eu acho que não tem como você separar o atleta da pessoa, né? É um só. É um só, então a evolução é contínua. Acho que o legal é você ter o porquê acordar todo dia e entrar na quadra. A partir do momento que você perde isso, aí você não vai mais conseguir evoluir, né? Esse é o meu pensamento. Para mim, eu vou contar uma historinha e eu vou complementar. Eu, quando estava com de 18 para 19 anos, eu tinha um treinador que já me treinava há 2 anos e meio, não, mais 2 anos e meio, 3 anos e meio, 4 anos, e na minha cabeça, assim, esse cara tá me treinando porque eu quero ser profissional, que é o que a Cateliana falou. Eu, infelizmente, demorei para ter essa equipe, eu consegui ter essa equipe só com 27 anos, que foi quando eu fui para o Larry. E esse treinador, quando ele estava com 18 para 19, chegou para mim e falou assim, nada, hein, pessoal, não sou nada contra ir para a universidade dos Estados Unidos nem nada, só que na minha cabeça, naquele momento, eu tinha uma coisa tão em mim que eu queria ser jogador profissional, e o técnico chegou para mim e falou assim, cara, você tem que agora parar e ir para a faculdade. Eu fiquei assim, acabou meu mundo, entendeu? Acabou meu mundo, porque eu tinha um foco tão grande, eu queria ser jogador profissional e tinha uma busca tão grande para ser jogador profissional, que eu falei que o cara que está me treinando não está vendo dia a dia que o que eu estou buscando isso, entendeu? Como que ele não entendeu o que eu estou buscando? Então, eu acho assim, é que eu estava falando, complementando até que eu estava falando, hoje a molecada, eu não vejo essa busca, sabe? Até, desculpa, eu não sei achar a palavra agora, mas até essa loucurinha assim, que assim, meu, eu vou chegar, eu quero buscar essa, igual o Duda falou, essa coisa interna, assim, essa crença interna. O nego chegava para mim e falava, eu queria brigar com o nego. Eu falei, não, cara, eu vou jogar tênis. Não é aqui? Não sirva para você? Eu vou buscar outro. E busquei outro. E fui me ajeitando até onde eu cheguei, a Teliana falou, né? De ter uma equipe que acreditava em mim e que me coordenava e que junto a gente, tanto que 2 anos depois eu estava top 100. Então, óbvio, igual você falou, tem os 2 Rogerinhas, as duas Telianas. A dúvida, isso vai sempre ter. Só que aí eu acho que, assim, já falando de hoje em dia, eu acho que a molecada pensa demais. Pensa muito, entendeu? Pensa demais e esquece de falar o que o Duda fazer o que o Duda falou, que é o básico. O que é o básico? É o treinamento, é resiliência, é você, sabe, trabalhar igual um doido todo dia. Eles estão preocupados com muita coisa e acaba esquecendo o essencial. Eu acho que é por isso que para eles, assim, parece que às vezes ser top 100 é uma coisa tão distante, tão difícil. Você pega um cara que é 100 e bater bola com um cara que é 300, você não tem tanta diferença assim. Mas aí o que vai mudar? Vai mudar na hora que o bicho pega, né? Vai mudar na hora do... Óbvio, tem uma coisa técnica e adaptando, tem algumas coisinhas, mas o que eu acredito muito também é a parte do mental ali, de você ter essa crença, de você acreditar em você, de você buscar, sabe? Meio que, né? Todo dia, assim, naquela loucura, naquele algo a mais, né? Se você não é tão, igual o Hugo falou, se você não é tão talentoso, não é tanto isso, sabe? Eu posso falar por mim, várias coisas, teoricamente, eu não tinha para ser top 100. Um monte de coisa eu não tinha para ser top 100, mas tentava suprir com outras coisas. Exemplo aí de vocês. Querem completar alguma coisa a mais? A resposta foi perfeita, não precisa, se quiserem completar, mas respondeu muito bem. Posso, assim, só completando um pouco essa pergunta, Tia, eu concordo, obviamente, com todos que essa parte mental, em termos de trabalho, ela é fundamental. De você ser resiliente, de todo dia você dar 110%, mesmo que você não esteja num dia tão bom. Você dá sempre o seu máximo. Se eu estou 50%, eu vou dar o meu 100% de 50% naquele dia. E eu acho que os dois aqui são um exemplo máximo de resiliência, o que é você trabalhar duro. Eu acho que tem uma questão física que é muito importante hoje em dia, porque não só a questão de você chegar bem na bola, mas eu acho que você estar bem fisicamente, aquilo te fortalece mentalmente. Porque você fala, cara, eu sou um monstro, eu aguento ficar aqui 30 horas, é o tempo que for necessário. Lógico que a parte técnica ela é importante no sentido de que quanto mais recursos você tiver,
mais a sua vida vai ser facilitada, você vai ter planos A, B, C e D. E aí eu acho que entra um pouco nessa coisa que o Duda falou, de você, da equipe do treinador, analisar e ver aonde estão os seus buracos, quais são as suas fortalezas, e acrescento ainda mais essa questão de parte tática, de você ter muito claro o que você faz bem, que é o que a Teliana falou, e o que você faz mal. E quando eu falo muito claro, não numa coisa genérica, é assim, eu gosto da direita paralela, eu gosto do saque aberto, eu gosto de subir para a rede, eu gosto do slice mais curto. Porque a partir do momento que você tem esse conhecimento absurdo de como você joga, é a hora que, principalmente nos momentos importantes, você vai tentar encaixar esse tipo de coisa. Então, assim, obviamente eu estou dando uma resposta meio genérica, como todo mundo está falando, porque esse tema é muito amplo, mas eu acho que é um conjunto de coisas que um pilar de baixo, a questão de você trabalhar duro, é fundamental. Sem isso, nenhuma das outras coisas serve para nada. Mas esse é o objetivo, né? Cada um dê a sua opinião e a sua visão, porque enriquece muito para todos, né? Porque cada um tem a sua maneira de ver as coisas e como funcionou para si mesmo e é perfeito. Uma das coisas que me perguntam sempre, eu vou fazer a pergunta para vocês, já está falando de resiliência, aspectos mentais, trabalho mental, né? Esforço, dedicação, ambição, né? Luta. Se vocês, tanto jogadores como treinadores, o que trabalham? Se fazem trabalhos mentais específicos ou antes dos jogos, ou trabalhos de treinamento mental durante a semana, visualização, etc. Que você comentasse um pouquinho sobre isso e depois a gente já entra já no tema que é a competição em si, o que a gente faz nos momentos de competição. Mas respondendo um pouco, sempre me perguntam isso, os jogadores costumam ter psicólogo, como é que é na Espanha e tal, mas queria mais escutar um pouquinho a opinião de vocês e como é que se trabalha essa parte mental. Logicamente, o Hugo falou, um pouco pode sim que venha, né, com caráter, seja um pouco genérico, mas o que a gente pode trabalhar, ou alguns conselhos, ou que maneira vocês trabalharam no trabalho de vocês? Tem ordem? Como é que é? Acho que vamos seguir a mesma ordem, que aí a gente não... Vocês são gente boa. Hierarquia. Isso é brincadeira, hein? Vamos lá. Eu acredito o seguinte, eu já trabalhei muito com preparador mental junto com a gente no nosso time, uma equipe multidisciplinar, eu acho que é muito rico, sim. Mas hoje, a minha convicção é muito que os treinadores têm que adquirir muito essas competências, né? Principalmente por ter uma liderança única. Eu acho que quando você começa a ter, lógico, nós estamos falando aqui de um trabalho mais dentro de quadras, tem uma coisa mais clínica e tudo, aí já colocaria numa outra esfera, mas o ponto principal acho que é a gente ter essas competências. Então, como é que eu gosto de começar o trabalho ali? Primeiro, planejamento mesmo, né? Fazendo uma boa análise SWOT de como que está o jogador, como que estão todas as condições nossas de trabalho, tem que ser feito de forma individual. Aí, quem já domina bem essa ferramenta, ela é fácil de fazer, mas ela é importante, ela é simples, mas importante de fazer com muita frequência, que é exatamente o Rogerinho falou ali, pontos fracos, a gente pegar onde a gente pode melhorar, os pontos que já são bons, que já são, né, e aí entrando em todas as esferas do jogador, as ameaças que a gente tem naquele momento, seja o momento que a pessoa está de vida, seja idade, qualquer outra ameaça que a gente pode ter, e principalmente as oportunidades que a gente tem. Eu acho que isso vale para qualquer pessoa, e principalmente para os treinadores, mas para o jogador é fundamental, que ele tenha claro isso também, porque isso é que vai nortear qualquer trabalho, antes de pré-temporada principalmente. Depois você vai pegando as outras ferramentas também, que eu acredito que um psicólogo, né, um preparador mental, eles têm essa competência, mas que o treinador pode adquirir para chegar e fazer um planejamento e desenvolvimento individual do jogador. A gente chama aqui de PDI. Ele começa com esse mapa geral, né, de você entender o jogador como um todo, em todos os aspectos, técnico, tático, físico, mental, estratégico, rotinas, né, perfil do jogador, e depois disso, né, você vai fazendo com essa SWOT, você vai chegar num plano de meta, de longo, curto, de médio e curto prazo. Então, eu acredito que um treinador, ele adquirindo essas competências, ele vai gerar uma confiança, foi que a Teliana voltou, que tanto o jogador precisa também, ele precisa de ter essa confiança que o treinador está sabendo ter a rédea do jogo ali, está sabendo dominar o processo como um todo. Aí vai trazer essa crença que o Duda falou muito bem. Essa crença no trabalho, nós temos um caso muito maior caso do Brasil, de todos os tempos, que é o do Guga com o Larry, que ficou sendo número 1 do mundo. Para mim, você traduz isso em crença. A crença que o Guga tinha no Larry, a crença que o Larry tinha no Guga e a crença que os dois tinham,
que eles podiam chegar onde eles chegaram. Então, mas eu acredito, respondendo a pergunta, que no meu ponto de vista, tá, é muito importante. Se você não tem esse domínio hoje e talvez não tenha tempo de fazer isso, é importante você ter pessoas capacitadas para fazer isso junto com você. Mas eu acredito, e a dica que eu daria para qualquer treinador é investir muito nessa parte de você também ser um preparador mental do seu jogador, até porque o circuito, né, com algumas exceções ali dos top 10, vai ter condição de você viajar com treinador, com preparador físico, com fisioterapeuta, com preparador mental, com psicólogo. Então, acho que minha linha de raciocínio é essa daí. Eu concordo 100%. Eu acho que todo treinador tem que ser um pouco psicólogo, né? Não tem outra maneira, mas sendo na parte prática aqui na Tênis Ult, a gente trabalha muito a meditação, respiração. Acho que visualização também junto a essas técnicas, mas obviamente todo mundo faz. Acho que ninguém compete no nível alto se o cara não visualiza, se o cara não se vê, se o cara não acredita nisso. Então, através de alguma metodologia ou não, eles fazem isso, sem dúvida. E eu acho que esse é um ponto. E a questão do psicólogo, eu acho que isso é individual, né? Principalmente quando a gente está falando de alto nível. Então, cada jogador, acho que aí o cara tem que ter essa sensibilidade, o treinador, de entender quem é teu jogador e saber qual é a melhor maneira de atuar com ele, seja através de meditação, de respiração, ou de um coach, ou de um psicólogo, ou de uma linha direta, através de um amigo. Mas esse ajuda fora da quadra no lado mental, sem dúvida nenhuma, é fundamental e tem que ser feito. Agora, quem vai ser o papel dessa pessoa que vai fazer esse trabalho, aí depende muito de cada jogador. Eu acredito já num alto nível, que é uma coisa muito mais do treinador do que de um psicólogo. Obviamente, a gente tem psicólogo hoje, até um ano e meio atrás a gente não tinha, hoje a gente tem, porque tem né, já com bastante jogadores. Tem muita coisa que eu acho que é importante o psicólogo entrar e não o coach, porque daqui a pouco são coisas que vai ajudar dentro da quadra, mas o psicólogo pode entrar. E eu acho que é um pouco isso, é cada caso um caso. Eu acho que a gente tem que avaliar nesse alta performance, independente dele ser júnior, pro, top 100 ou não, é o que a gente tenta tratar o indivíduo separadamente, independente de estar num time ou não. Eu concordo plenamente com os dois aí. No meu caso, e o que eu vejo, assim, o que eu acredito é que, assim, cara, o técnico faz tudo, bicho. O técnico é o cara, para mim, entendeu? O técnico é o cara, é o amigo. Ele só não é a mulher do cara, mas o resto, bicho, ele é o amigo, ele é tudo, é o confidente, é tudo, cara, é tudo. Para mim, assim, foi os treinadores, assisti vários treinadores, mas os treinadores que conseguiram, assim, entrar, o Larry chegava em mim e falava, assim, eu ficava e o cara mudava, entendeu? O André Schneider, que eu fiquei 5, 6 anos com ele, sabe? Era uma coisa assim, como ele conseguia entrar, o jeito que eu acordava de manhã ele já sabia. Então ele já sabia para onde que ia, como que ia começar o dia, como que não ia começar, entendeu? O que que ele ia mudar, o que ele não ia mudar. Então como ele conseguia de fato tirar, que é o que todo mundo procura, é o 100% do jogador, né? O 110% do jogador, né? Eu já tive experiência também com psicólogo e com coaching. Eu acho que aí é mais ou menos o Duda falou, assim, acho que pode ser tipo um plus ali, né? Um extra, assim, em determinadas situações, pelo menos o que eu acredito, ele pode ajudar ou para determinados jogadores pode vir a funcionar. Como eu falei antes, eu acho que o técnico é o cara ali que vai ter que, igual o Hugo falou, né? É complicado você viajar com o técnico, preparador físico, psicólogo, nutricionista, com todo mundo, é complicado. E acaba, acho que, sendo já uma coisa natural, né? Você tem que ter aquela confiança com o técnico. Ele 4x4 na nega, 30 iguais, você vai olhar para quem? Vai estar o técnico ali fora. E se você não tem uma confiança, se você não passa uma confiança para ele, nem ele passa uma confiança para você, como que de fato você vai ter resultado? Né? Então essa é a linha que eu acredito, assim, que eu sempre trabalhei. Só colocando uma coisinha assim que eu fiz com coach que foi legal. Em um momento eu usei um caderninho que me ajudava a lembrar algumas coisas do jogo. É legal também, mas igual eu falei, acho que é mais um extra, assim, que seria. Vou. Eliana não está aí? Voltou. Não, eu acho que assim, para mim,
Eu tive poucos treinadores, como eu falei, mas os que eu tive, o Didier, que me treinou dos 8 anos até acho que 23, que ele foi muito mais que um treinador, ele era meu segundo pai. Depois disso eu tive o meu irmão, Renato, que só a maneira como eu andava, eu piscava, eu chegava no café da manhã, ele já entendia o que ia acontecer. Eu acho extremamente importante ter esse acompanhamento, mas não é muito viável, né? Não tem como você viajar realmente com todas essas pessoas. A gente sabe que para poder viver do tênis, você precisa, no mínimo, estar ali no top 100. E isso, para você estar lá, você tem que ralar muito, tem que investir. A gente sabe que a gente está um pouquinho longe dessa realidade de poder ter isso. Eu acho que cada atleta tem, né, tem a sua maneira, igual a gente fala, tem a sua superstição, faz isso que vai me ajudar. Então, o trabalho, ele não é feito no dia do jogo, né? Ele é feito diariamente. O que foi falado é muito legal de você estar ali e você joga daqui 3 dias, mas você já está se vendo, e aí você sabe o seu adversário, e aí todo mundo acha que você liga a tomada, mas na verdade não, você já está fazendo todo aquele trabalho. Para mim, o mais importante é a gente volta na confiança, que é ter uma pessoa do teu lado, e essa pessoa, ela sempre vai ser o treinador, porque o treinador, ele dorme com você, ele acorda, ele janta, ele faz tudo. Então, é a pessoa que realmente ele tem que te conhecer muito bem, ele tem que saber a maneira, ele tem que ter uma sensibilidade gigantesca, e não só na hora dos torneios, mas assim, nos treinamentos, qual tipo de eu vou fazer, porque hoje ela tá mais frágil. Para mim, o mais importante é realmente o técnico ter toda essa sensibilidade e conhecer o atleta. Por isso que eu acho extremamente importante você fazer trabalho a longo prazo, né? Então, às vezes acontece muito no circuito, principalmente no feminino, que a gente sabe que a mulher, ela é mais frágil nesse sentido. A gente vê muito as mulheres trocando de treinador, fica 2, 3 meses, aí troca, aí fica 4 meses, ou seja, não dá oportunidade de fazer um bom trabalho, de conhecer, porque isso é importante, que o Rogerinho falou, é essencial, que é num 4x4 você olhar para o teu treinador, e aí ele não vai falar simplesmente nada, mas só aquele olhar você vai entender e vai te dar confiança. Isso exige um trabalho longo, uma confiança, um conhecimento. Os dois têm que se conhecer muito, muito bem. Então, eu acho que, no final das contas, tem algumas coisas que você, às vezes, não quer dividir com o teu treinador, que aí eu acho importante você ter uma pessoa fora, que daí, não sei, ter o terapeuta. Eu fiz um trabalho depois de muito tempo, gostaria de ter começado antes, mas eu nunca tinha pensado nisso, mas para mim, na hora ali do vamos ver, quando tiver tudo duro, quando você estiver passando por um momento difícil, você não vai, peraí, vou pegar o telefone, vou fazer uma ligação, não, é a pessoa que está ali do teu lado. Então, para mim, o treinador, ele tem que estar muito antenado. Esse relacionamento atleta-treinador é muito, muito importante, e ela é valiosa demais. Você tem que ter uma confiança. A gente sempre cai na mesma, que é confiança e os dois estarem vivendo o mesmo sonho. Eu acho que esse é o mais importante. Bom, já falou tudo, concordo 100%. Eu, pelo menos assim, na minha experiência, acho que a questão do treinador realmente é fundamental. Porque o cara vai virar seu alicerce ali em termos de confiança, né? Quando as coisas estão difíceis, é o cara que vai te levantar, que vai te puxar. Eu acho que o psicólogo ajuda no sentido, claro que tem alguns mecanismos que ele pode te ajudar na hora que você está jogando como atleta, mas eu acho que ele te ajuda também como pessoa, a você se autoconhecer, você saber como são as suas características, você ter uma maior percepção sobre você. E nisso eu acho que o psicólogo tem mais ferramentas para conseguir trabalhar isso. Mas a gente está falando, eu estou falando como pessoa, não tanto como atleta. Acho que hoje em dia tem alguns mecanismos, por exemplo, meditação, essas coisas que vários jogadores usam muito para, principalmente nos momentos de tensão, conseguirem se acalmar, conseguirem, como se fosse blindar a cabeça para ter o seu máximo e melhor desempenho mesmo sob pressão.
Mas concordo com vocês 100%. Eu acho que treinador, pelo menos para mim, foi divisor de águas. Assim, eu acho que ele tem ali se eu pudesse falar em número, sei lá, uma importância de 30%, mas sem esses 30% você não chega. Entendeu? Se você tiver um cara que você confie muito e que te guie, e aí vocês deram o exemplo do Guga, pô, o cara é capaz de transformar, não é um cara normal, mas um jogador num fenômeno. Eu acho que treinador também é divisor de águas. Só complementar também, eu acho que junto a isso, o importante quando a gente faz qualquer tipo de trabalho, junto com um psicólogo, coach ou qualquer profissional dessa área, importante ter a sinergia com o treinador. Porque muita gente, principalmente os juvenis, eu vejo isso, o pai, não, meu filho vai fazer um psicólogo, meu filho vai fazer... E às vezes e é válido, muitas vezes isso é super válido, mas tem que ter uma sinergia, porque se esse cara não tem uma sinergia com o Hugo, por exemplo, sabe, como que vai dar esse deal não fecha ali no final das contas, entendeu? Porque fica muito, não tem aquela relação do dia a dia de conhecer o jogador, o técnico provavelmente já está com o jogador, já conhece bem esse feedback entre um e outro, ajuda muito no processo. Como eu falei antes, eu acho que isso é uma coisa individual, mas quando for feita, é importante que o técnico esteja sempre inserido nesse contexto, junto com um psicólogo, ou coach, ou qualquer pessoa da área. E eu acho importante, porque a maneira como o técnico lida com o masculino e com o feminino, eu acho que é uma maneira diferente. Você treinar uma mulher tem uma coisa muito mais emocional e precisa ser um cara absurdamente mais sensível do que um homem. Entendeu? Porque você treinar a mulher, provavelmente, assim, entre aspas, metade do tempo você vai ficar lá trabalhando a cabeça dela e colocando ela para cima e lidando com os problemas. E o masculino me dá uma sensação de ser um pouco mais prático. Também, por experiência de fora também na Espanha, tive uma sorte de trabalhar com uma ex-jogadora também, uma época, ela era minha chefa na Science Casal, onde eu trabalhava com meninas e deu para aprender bastante. Eu acho que o tênis feminino e o tênis masculino tem várias diferenças, né? Eu acho que a maneira de tratar as meninas é muito diferente que os meninos. Na Espanha a gente tem vários exemplos que a maioria são treinadores que treinam as meninas e treinam elas muitas vezes taticamente e falam com elas como se fosse um menino. Dá para ver, tem vários exemplos assim no nível, de repente ali no top 100 pode ser um pouquinho diferente ali com a Muguruza, com a Badosa, com a Carla Soares, mas o tênis em geral feminino é muito tratado como se fosse parecido ao tênis masculino. E eu acho que a gente tem que ter esse cuidado mesmo de que são coisas diferentes. Eu acho que a gente tem que se especializar em tênis feminino quando a gente quer treinar meninas. E uma mensagem que está ficando bem clara em todas as lives, vocês deixaram claro aqui, são que a gente precisa se dedicar, se esforçar, que as coisas não caem do céu, que a gente precisa fazer um trabalho a longo prazo, que a gente precisa dar tempo para as pessoas que estão perto da gente, deixar as pessoas trabalhar, confiar no treinador. Eu acho que são vários exemplos, por isso essas 2, 3 perguntas que dão um exemplo que eu quero também fortalecer, que a gente precisa fazer um trabalho a longo prazo, sem críticas e deixar trabalhar, deixar as coisas fluírem, porque tanto o Rogerinho e a Teliane são exemplos de pessoas que demoraram um pouco mais de tempo para entrar na elite, e é o normal. Talvez tenha alguns que entrem muito rápido, mas o normal é tu ali estar se esforçando, lutando, ano atrás ano, tentando, acreditando, e aí começa a poder realizar o sonho, né? Eu vou fazer uma pergunta agora, entrando um pouquinho na competição em si, no torneio, que a gente não falou ainda tanto nas lives, como é que vocês preparam tanto o jogador como o treinador, como é que vocês preparam os jogos, assim, algumas coisas que vocês acham importante falar na preparação pré-jogo? Eu começo de novo, vou inverter um pouquinho. Rogerinho, fala o seu primeiro agora. Não, a gente confia em você, cara. Você tem uma experiência aqui absurda. É bom que você começa falando e aí o nível vai caindo até chegar em mim, entendeu? A gente começa no máximo e Bom, não é verdade, isso não é verdade. Não é verdade mesmo, não. Vamos lá. Bom, a gente tem na metodologia nossa, a gente tem as rotinas, né? A rotina pré-jogo. Vamos pegar primeiro de um trabalho normal, depois eu posso falar um pouco do trabalho específico ali com o Bruno. Mas no dia a dia normal nosso de atletas juvenis, a gente tem a nossa rotina, né, que a gente fala de pré-jogos. Como a gente trabalha com um grupo grande, então, normalmente os treinadores já conhecem, né, já vão para a competição sabendo, né, as características dos nossos jogadores, dos principais adversários que eles vão ter.
E aí, antes dos jogos, né, a gente tem essa rotina que ela tem 4 partes. A primeira é verbalização das emoções, ele chega ali falando como que ele está. Então, é a primeira coisa, a primeira pergunta tem que ser separado mesmo com o jogador, o que ele está sentindo. Então, ali ele tem que colocar para fora. A gente trabalha isso muito desde cedo com os meninos, para eles aprenderem a se expressar. Isso é fundamental. Se você não colocar para fora como você está, o que você está sentindo, e aí vem aquela turbulência de coisas que aparecem ali, é super legal. Os meninos normalmente que competem melhor são os que conseguem ser os mais sinceros ali. Chegar ali e falar, cara, eu tô cagado, eu tô preocupado, eu tô nervoso, eu tô assim, vou pegar o cabeça 1, eu sou o cabeça 1, eu tô com essa pressão. Então, quando ele consegue colocar isso rápido, aí a partir desse momento ele já faz ali. A gente usa hoje, até foi o Chico que instituiu isso pra gente, que é um psicólogo, preparador mental, Chico Cardia. Ele trouxe o Gênios, que é aquele jogo do Gênios, normal, que o menino está acostumado a jogar. Então, em casa, sem pressão nenhuma, ele faz 20 memórias, por exemplo, então é a média dele. Então, ele vai treinar, por exemplo, um jogo desse. Enquanto ele não chegar em 20 ali, ele não volta para conversar com o treinador. Exatamente porque ele verbalizou, colocou para fora, ele vai ter um tempo ali para ele ver se ele está no normal dele, porque assim, o cara preparado, pronto para planejar, ele vai conseguir planejar, como qualquer outra coisa na vida. Não adianta ele vir a gente começar a falar de jogo como um juvenil, se ele não tem isso feito. Aí vamos fazer um planejamento baseado em estratégias, normalmente com o plano A, B, C, o A sempre com a estratégia principal dele, o B baseado mais no adversário e o C com a combinação desses dois. E aí depois ele faz o ritual dele ali para entrar. Já vou estender aqui, porque aí eu já fecho a minha. Com o Bruno é completamente diferente, é um jogador de dupla. E como eu acredito que o Duda vai ter muita informação aqui, que é o caso também, né, dos outros treinadores e dos jogadores, porque ali já é um trabalho profissional com o jogador, né, que a gente tem muito dado. Então, com o Bruno, o que muda disso tudo que eu falei? Dá para a gente fazer isso com ele, mas a gente prega muito com a estatística. A dupla tem muita estatística. Ela tem mais variável, inclusive, que a simples, porque nós estamos falando de 4 pessoas. Então, a gente pega muita estatística, antes do jogo tentar ver bastante vídeo, imagem, jogador sacando, devolvendo os posicionamentos que eles fazem. A gente tem mapeado ali, normalmente, as 8, 10 principais adversários que eles têm, bem mapeado mesmo. E aí, fora isso, né, isso tudo que eu falei anterior, a gente junta com a estatística e ele vai preparando assim. Mas aí, o Duda falou muito bem isso, e os jogadores aqui vão complementar, depende de cada jogador. Tem jogador que adora fazer isso, tem jogador que o Bruno mesmo. 3 minutos de vídeo ali, ele é muito visual, ele já pegou tudo. Ele tem muita informação para trazer também normalmente para o time e está pronto. Mas aí é cada caso de um jeito. Eu acho que é só bacana, eu toco para os treinadores que estão aqui, é bacana você ter um método bem construído com o seu jogador, né? E se é um grupo maior, você também tem um método de grupo. Só interrompendo um pouquinho, Hugo, perguntando uma coisa que tu explicou com jogadores jovens, que se o jogador expressa que está um pouco ansioso, um pouco nervoso, aí ele volta para esse joguinho que tu falou que ele faz para se tranquilizar. Desculpa. Isso, não sei se eu entendi. Não, desculpa, eu pulei. Ele vai verbalizar as emoções e é aí que é bacana do treinador ter essa característica do psicólogo. Ele tem que saber fazer, né? Primeiro deixa o jogador se expressar. Depois vamos trabalhar. Vamos lá. Antes do jogo, né? Ele vai jogar um torneio e antes do jogo tu pergunta para ele como ele se sente. Por exemplo, eu estou muito nervoso com o jogo. Por quê? Aí ele não consegue falar alguns meninos. Aí a gente vai chegar no final, porque meu pai gastou uma grana, falou a última coisa que meu pai falou no ônibus aproveita bem a viagem aí, porque a gente está apertado. Tem cada coisa que aparece ali, que o menino soltar isso antes do jogo é muito bom. Ele vai soltando, o treinador tem que ter essa habilidade de trabalhar aquilo. Depois que ele trabalhou, é que ele manda o menino fazer um trabalho para ele voltar já assim. Agora já está mais tranquilo, já está com aquele pensamento. Tem um exemplo, né? Eu já vi. Não é chegar, estou passando, vai jogar os Gênios lá e resolve com o Gênios. É isso não. Tá, não, era só para entender. Beleza. Boa. Falei rápido aqui. Da minha parte, eu estou mais com os profissionais, né? Eu acho que é um pouco do que o Hugo falou. A gente já conhece muita gente no circuito, mas mesmo assim, sempre vê vídeos. Eu tento sempre assistir alguns vídeos. Depende do atleta. Tem atleta que gosta mais de assistir um pouco o adversário dele, tem atleta que não, então você tem que saber isso, mas sempre entrar com a tática, sabe? Você tem que saber, claro, como é que você vai jogar, quem é o cara que você está jogando, como é que você tem que conduzir o jogo e qual as possibilidades que esse jogo vai te apresentar à medida que isso vai acontecer. Então, isso para mim sempre foi muito claro. A gente tem que entrar com a tática, por pior que seja a tática, é melhor você entrar sem tática com tática do que sem tática, né? Então, a gente entrar com a tática muito clara ali, o que é que eu tenho que fazer, como é que eu tenho que jogar. E, obviamente, a gente já conhece todo mundo que está no circuito.
E, óbvio, tem dia que o cara tá disposto, vai acontecer, outras não, tem coisas que acontecem, mas basicamente tem uma tática bem clara do que a gente vai fazer dentro da quadra. Não, beleza. Comigo também é basicamente a mesma coisa, aquela reuniãozinha, né? Uma coisa só que a gente mudou nos últimos anos é que a gente fazia reunião antes do jogo. E nos últimos 4 anos para cá, vou colocar, eu mudei. Eu preferi fazer essa reunião na noite anterior ao jogo. Por que disso? Essa reunião é basicamente, o Hugo falou bastante, né? O Duda também falou, é uma conversa bem franca mesmo, de como você está, como você se sente em relação ao jogo. Às vezes tem muita coisa envolvida, defende ponto, não defende, se ganhar, melhor rankings. Tem jogador para jogador, tem jogador que gosta por causa do dinheiro, quanto que vai ganhar de dinheiro. Então tem várias coisas. E eu preferi fazer isso antes para ter uma coisa mais viva na minha cabeça, entendeu? Principalmente na parte tática, né? Meus técnicos, como eles falaram aí, essa mesma coisa, muito vídeo, muito dado, muita coisa, né? O cara gosta, a hora importante, o cara gosta de sacar aqui, jogar ali. Se você vê horas importantes, se vê que o cara tá meio quieto é porque ele tá de um jeito, se o cara tá falando muito é porque ele tá de outro jeito, entendeu? Se o cara tá muito falante, igual ele falou, entre aspas, o cara tá cagado, vamos aproveitar. E sempre ter, né, igual o Hugo falou, né, ter o plano A, ter o plano B, ter o plano C, mas aí já igual o Duda falou também, né, saber o que você quer fazer, né, deixar você e sua equipe bem marcado, né, como vai jogar. E o meu técnico sempre falou, não meu último técnico, mas que eu trabalhei mais tempo, o Andrés me falava muita coisa, assim, cara, a gente não vai, vamos deixar a vida na quadra. Eu sempre joguei com uma energia muito alta, então ele falava, nossa energia tem que estar alta, então ele frisava muito os pontos aonde eu tinha o meu melhor tênis, entendeu? Então ele deixava isso muito vivo na minha cabeça. E antes do jogo aí tinha um meeting de novo, mas lá Bruno Soares, 2 minutinhos, que era só aquele bate-bola rapidinho ali para, né, deixar tudo vivo e aí pau na bola e aí entra na quadra. Ô, Rogerinho, só te fazer uma pergunta. Em relação ao sono, provavelmente deve ter te ajudado, né? Quando você faz essa reunião na noite anterior, para você tá te dando mais tranquilidade, você está dormindo melhor? Não gera mais ansiedade normalmente? Cara, eu senti, exatamente, eu senti assim que eu tava, tipo, tô pronto já, exatamente isso, sabe? Muito mais tranquilo. E eu acho, assim, outra coisa que eu acredito, por exemplo, assim, eu nunca vi chave. Eu não vejo chave de torneio. Sai o schedule, ou minha equipe fala, vou jogar contra o Duda Matos. Acabou. Eu não vejo se eu ganhar do Duda, eu vou jogar com o Hugo, ou com a Letícia, ou com a Teliana. Por quê? Porque eu quero que minha cabeça fique pensando exatamente como eu tenho que jogar, ou como ele joga, ou, entendeu? Ou em pontos importantes, como ele gosta de jogar, porque o Teca, aí que sua equipe traz muita coisa, principalmente como o nível é muito alto, então são bem detalhes, como ele se comporta em determinados momentos, como que ele vai estar, tal, então passa tudo isso, entendeu? Então, eu me senti muito mais tranquilo, ajudou muito o meu sono e, tipo, muito mais preparado. De outra maneira, eu sentia, eu só aprendi isso, só entendi isso depois que eu mudei, né? Quando eu fazia, também estava tudo certo. Quando eu fazia logo antes do jogo, me dava um pouquinho de, sabe, chegar o cara e falar, e aí, meu, como que você tá? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem tomou essa decisão foi você ou foi teu coach? Fui eu. É isso que é bacana de ver, né? Essa individualização, um cara do nível dele, já nessa idade da vida, já sabe, né? Como ele se sente, o que é melhor para ele. Então, mas é legal. Essa individualização sempre está presente. Acho que é de jogador para jogador, né, Duda? Tem cara que não gosta, tem cara que quer falar ali rapidinho antes do jogo, ou, né, não vem me falar que eu vou dormir com muita pressão. Acho que isso aí acho que a equipe, o treinador, o jogador tem que se sentir um pouco, acho que de cada um. Para mim, me ajudou bastante, assim, me ajudou muito, assim, porque depois eu mudei, igual o Hugo falou assim, você dormi melhor e tipo, tô preparado
e, por exemplo, assim, uma coisa, a tática parece que, queira ou não, você fica pensando nela. Então, se, por exemplo, o Duda, o meu coach, né? Não, você tem que jogar ali pela esquerda, tal, não sei o quê. Quando o cara jogar a paralela, presta atenção. Não sei... E eu acordava e já estava pensando naquilo lá. Entendeu? O jeito que você queria que eu tivesse no jogo. Então, eu acho que ajudou bastante. Beleza. Eu acho que isso é muito individual. Mas eu sou um pouco da linha do Rogerinho. Eu nunca olhei chave, jamais. Isso era uma coisa para mim que era... Se eu tava sozinha, eu não olhava a chave, eu esperava sair a programação, porque eu acho que o fato de olhar a chave, ele te bloqueia, ele te impede de viver cada dia e cada jogo, porque às vezes você olha, eu falo porque eu via muitas jogadoras fazendo isso, elas olhavam a chave, daí eu vou ganhar dessa, porque é o primeiro jogo, daí depois, aí nas quartas eu pego não sei quem. E aí perdia no primeiro jogo, porque você não tá focado. Você tem que focar a cada jogo. Eu nunca gostei muito de falar sobre tática. Era uma coisa que ficar conversando horas e horas me irritava, na verdade. Eu ficava ansiosa. Então, o Renato, principalmente, ele olhava a chave, vinha, me falava com quem que eu ia jogar. Aí eu já tinha mais ou menos ideia, porque a gente praticamente se conhece, né, todos os jogadores. E aí ele olhava o vídeo, porque eu nunca gostei de ver vídeo, nunca entrei na internet para ver um vídeo de uma adversária minha. Então o Renato fazia isso, depois ele vinha me passava coisas básicas. Eu sempre gostei muito de coisa básica. A direita é pior, ela saca muito mais. Eu gostava de saber se sacava bem, como que era o segundo saque. Como no feminino é muito difícil você ver uma jogadora com um grande saque, então eu já tinha mais ou menos uma ideia. Então a gente conversava à noite, porque eu gostava de dormir já com a tática, o que eu ia fazer. E aí no aquecimento, quando eu ia no dia seguinte, eu gostava já de ir no carro, ou um pouquinho antes, quando eu tô aquecendo ali na quadra, a gente falava, mas assim, muito rapidamente. E aí eu já aquecia, para mim, assim, no dia que eu sabia contra quem eu jogava, eu já tava jogando. Para mim ali já começou. E aí no dia do jogo era exatamente assim, eu já aquecia visualizando a minha adversária do outro lado. Mas no fundo, eu acho que o mais importante é lógico que a gente tem que saber se é destra, se é canhota, se gosta de se dar slice, se joga mais alto, se joga reto, mas eu acredito que no fundo o mais importante é você saber como você vai jogar. O que eu sempre prezei isso. Para mim, eu tinha a minha tática, mas no fundo para mim era como eu gosto de jogar. E aí eu me adaptava, logicamente eu me adaptava à minha jogadora, à minha adversária. Mas para mim sempre foi o que eu gosto de fazer. Hoje eu vou dar o meu melhor e cada dia eu queria ser melhor. Eu acho que a melhor fase da minha carreira foi quando eu tive esse clique de que eu tinha que ser melhor a cada dia. Então eu só pensava na evolução, nada além disso. Ganhar, perder, é lógico que eu ficava muito brava quando eu perdia, isso é normal, mas assim, quando acabava eu já entendia o que tinha acontecido. Eu acho que essa é a chave. A partir do momento que você entende que é importante você saber como o teu adversário joga, mas o principal é você, eu acho que aí as coisas acontecem e fluem muito mais. O Rogerinho trouxe um ponto, o Rogerinho italiano. Eu gostava de fazer as coisas com muita antecedência, para eu poder fazer tudo com calma. Inclusive aquecimento. No dia do jogo, acordava 3 horas antes, eu precisava chegar no clube, começar a aquecer assim 1h30 antes do jogo, aquecer a meia hora, porque eu queria ter um tempo para fazer tudo com calma. E essa questão tática eu já ia pensando desde o dia anterior. Como que eu ia jogar, como que ia encaixar meu jogo, e à medida que eu acordava, aquilo já ia processando na minha cabeça. Eu não gostava de deixar as coisas para cima da hora. Logicamente, eu fazia um último aquecimento antes de entrar, mas é aquela coisa só para você entrar quente. Toda a minha preparação precisava ser muito antes. E até queria perguntar um negócio para vocês. A Teliana trouxe um ponto em relação a essa questão tática, né? A impressão que eu tenho é que o feminino é mais uma coisa assim, eu jogo do meu jeito
e é assim que eu vou entrar e não me importa como a outra menina joga. Entre aspas, né? Não é, lógico, você vê um pouco os pontos fracos dela, mas assim, eu vou impor a minha forma de jogar e pronto, o meu plano A é esse, o meu plano B é esse, vai ser o mesmo. Principalmente as meninas que gostam de jogar muito batido, não tem muita variação. Então, assim, eu vou entrar com aquele plano e eu vou terminar o jogo com aquele plano. Ah, de repente não entrou no primeiro set. Tudo bem, mas eu tenho tanta confiança naquilo que eu faço que uma hora esse negócio vai entrar. E se não entrar, opa, hoje não entrou. O que é a pergunta que eu queria fazer, principalmente para os meninos do masculino, mais o Duda e o Hugo, que comentaram essa questão de estatística. Vocês têm a estatística dos jogadores. Ah, beleza, o cara saca mais daquele jeito, bate assim. Você tem milhares de informações. Como que você estrutura e como você organiza o jogo com aquelas milhares de informações? Porque a estatística não é só como a TT falou, assim, ela saca aberto e a esquerda dela é pior, e ponto, de uma coisa super básica. Você entra numa coisa de detalhe, de porcentagem. Como que com essas informações você consegue montar uma tática organizada e não estruturada, se eu puder dizer? Vai aí, Hugo, vou eu. Pode começar. Acho que o Hugo, na dupla, deve ser até um pouco mais complicado. Acho que se ele tá só com o Bruno, não tá tocando a dupla, né? Enfim, deve ser um trabalho aí a mais. Mas do meu lado, é muito isso. Eu conheço, sabe, eu tento conhecer bem meu jogador e saber como que ele tá no momento. Tem jogadores mesmo que ele gosta de falar, mas na verdade ele tá muito mais ansioso e querendo falar sobre o jogo do que de fato ele quer se preparar. Então você tem que identificar esse momento e muitas vezes eu saio pela esquerda e vou fingindo, né? Então eu só acho que você tem que ter muito teu jogador na tua mão para saber qual a maneira de fazer. Então cada caso é um caso, cada momento é um momento. Às vezes o próprio Rogerinho, com certeza, acho que momentos que ele queria falar mais e conversar mais com o jogador, momentos que ele estava já um pouco, cara, me deixe, vou tocar, e o treinador vai ter que saber um pouco isso. Mas eu sempre gostei de fazer muita tática, mas sempre priorizei a maneira do meu jogador jogar, de como que ele tem que usar tudo que ele tem de melhor. Nunca vai fazer saque e voleio, cara. Não adianta. Então assim, a gente tem que sempre usar o que ele tem de melhor e estar pronto para algumas variações, né? Simples, coisa sempre muito simples, prática para ele fazer. Mas mais do que isso é saber que tem momentos, né? Acho que é momentos que eu posso ir lá e falar um pouco mais, externar um pouco mais. Meu jogador está mais aberto a isso, as coisas estão fluindo mais naturalmente. É um momento que dá para a gente ir lá e bater muito nisso. Tem momento que o jogador não está tão aberto, né? Está um pouco mais ansioso, tem mais ponto para defender, tem mais coisa na cabeça, ou brigou com a esposa, com a namorada, enfim, você tem que estar um pouco dentro disso. E muitas vezes é o que vocês falaram. Não? Então, assim, você também ter claro que, às vezes, jogar um pouco mais dentro da quadra, jogar um pouco mais atrás, depende do jogo, não vai trazer esse efeito. Mas é importante, sim, ter uma tática, mesmo que seja simples, para você começar o jogo e você saber como que você vai, sabe, ir encaminhando dentro desse processo. Dentro do jogo, várias vezes, eu falo muito com o meu jogador. Olha, não sabe disso. Eu falo muito com o meu jogador. Então, assim, sempre gostei, cara. muitas vezes dentro do jogo. Então, sabe, a gente vai, cara, agora, sabe, falta dar um passinho para trás, ou faz. Assim, tem que sentir o momento do jogo, né? Não a regra padrão, você vai começar assim, vai terminar assim. Acho que ninguém faz isso. Tanto que quando você está jogando bem, teu oponente vai mudar. Quando você não está bem, você vai mudar. Dificilmente o jogo percorrer do início ao fim com uma coisa só. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas ela é um pouco mais ampla do que né, uma coisa simples assim, vai lá e faz isso. Acho que tem que esse conhecimento do jogador, essa experiência, né? Por isso que faz tanta diferença, acho que nessa escolha do treinador, jogador,
Rogerinho, a experiência, o cara já viveu aquilo, já conhece aquilo, o cara já me conhece muito bem, como irmão da Teliana, conheci ela muito bem, sabe? Só de olhar já sabia, pô, hoje dá para ir lá e falar um pouco mais, dar uma dica a mais, ó, hoje eu vou deixar ela jogar aí, seja o que Deus quiser, ou às vezes dentro da quadra eu vou lá, pô, quando começar o jogo 2-2, 3-2, eu chamo ela para atenção e vamos junto, começo a gritar mais, começo a externar mais minhas emoções junto a ela dentro da quadra. Eu acho que varia muito do momento do teu jogador que você está com ele. Complementando aqui, eu acredito assim, Letícia, eu acho que uma das coisas que mais teve de inovação no tênis foi exatamente essa parte estatística e esse estudo que tem hoje. Hoje os grandes jogadores, eles investem muito dinheiro nisso, né? Então, você pegar hoje os top 10 masculino e feminino, você falou um pouco das mulheres, mas as mulheres também, você pegando as top 10, essa informação que eu tenho aqui, elas também investem bastante hoje na estatística, principalmente pela qualidade das informações que hoje você tem acesso. Então, você pegar, por exemplo, não sei se todo mundo aqui já teve conhecimento a esses grandes estatísticos que hoje trabalham para o Federer e para esse tipo de jogador, você pegar, por exemplo, aquela maquininha de calor, quando você passa a maquininha de calor no corpo, para saber onde o corpo está com mais áreas né, que a musculatura está um pouco mais quente, fria. Você já viu aquelas maquininhas de calor? A mesma coisa é a maquininha que você passa, eu estou dando exemplo, mas é a maquininha que você passa que você vai ver para essa área aqui que é mais propícia à lesão, é a máquina que hoje os fisioterapeutas nos grandes centros eles têm. É a mesma coisa que tem hoje no tênis. Quando você pega, é super legal, quando você pega uma estatística de um cara desse, né? O Federer, ele tem lá dos 8 jogadores principais que ele quer mapear. Ele tem esse raio-x ali, então, e raio-x mesmo, a quadra fica marcadinha. A quadra você fica vendo posicionamento, então você tem velocidade de bola, posicionamento. No nosso caso lá da dupla, a gente tem que encontrar padrão. Então, quando você perguntou, o que a gente faz com essa informação? Realmente tem muita informação. Só que a gente vai condensando porque a gente quer. E você vai achando padrão. E acaba que você sempre acha padrão. Só que você tem que ficar gastando tempo para você achar. Isso, com certeza, na Simples, você acha um padrão também. E principalmente nos big points. Então, que é onde vai fazer a diferença grande. Então, por exemplo, vou dar um exemplo meu com o Bruno. O Bruno detesta. Se o Duda falar duas coisas na orelha, igual o Rogerinho gosta e o Duda gosta de falar, se eu falar com o Bruno lá, ele vai virar e falar, fica quieto aí, não fala nada não. Ele gosta de se encher. Não é não, Rogerinho? Fica gritando lá, igual lá. Vixe, Maria. Vai, cavalo. Mas o que acontece? Ele tem algumas coisas que você já sabe o padrão do cara e às vezes ele começa a sair um pouco fora, porque está encanado com alguma coisa. Só de você falar, de repente, uma informação para ele que está ligada à estatística, o cara ele já volta de novo num momento que podia ser. Porque na dupla tem esse big point toda hora, né? Você tem o Noed, você tem essa situação ali, porque essa tem que dar, mas aí é dar um toquezinho pro cara, peraí. Ele já vai, já a cabeça dele já fecha de novo com essa informação. Então, pegando na Simples, que acho que a maioria interessa muito aqui, esses grandes jogadores, eles estão muito mapeados. O Federer, para você ter uma ideia, o contrato dele é exclusivo. A empresa que atende ele não pode atender, ele define, vocês podem trabalhar para mim, mas não pode trabalhar para esses outros aqui. Porque eu não quero que eles também tenham essa riqueza de informação. Só complementando aí, eu sei que até quem passou por Nadal foi o Federer, né? Indicou outro, não deu dele, mas indicou outro. Indicou outro, exatamente. É muito bom ali, ó. Eu acho que é muito assim do técnico, sabe? O técnico, por exemplo, assim, cara, a gente tava no quarto e ele ficava vendo vídeo, perguntando informações recentes do jogador, não sei o quê. Mas igual o Duda falou assim, pelo menos os técnicos que eu tive uma linha bem parecida, né? Porque exatamente, eu sou uma linha, não tem como eu viajar com um cara que é igual, tipo, super tranquilo. O cara tinha que entrar na minha loucura, porque senão não dava certo. Mas o que a maioria, 90%, mais de 90% deles falavam era o quê? Seguir onde eu me sinto confortável jogando também. Não adianta você só se preocupar com a tática, com isso, com aquilo que tem que ser feito e esquecer onde você se sente bem. Então, eu gosto de jogar com a direita 3/4, não sei o quê. Por que eu vou ficar fazendo outra coisa, entendeu? Só porque o cara joga daquele jeito, ele joga melhor, entendeu? E aí a parte que o técnico entrava muito, que ele também vinha com isso aí mais, né, resumido, digamos assim, porque também não dá para também, igual o Duda falou, tem dia também que você não quer ficar falando um monte de coisa, né? Mas de priorizar muito como você gosta de jogar, aonde você gosta de jogar, como que você joga taticamente,
né? E aí era uma coisa mais assim, igual eu falei, as horas importantes, tem cara que, sei lá, eu fui jogar com o Wisner, se saía no 0-0, ele sempre sacava o primeiro saque aberto. Eu olhava o vídeo do cara, era impressionante, o cara sacava 0-0 e sacava aberto. E se ele abria 30-0, ele ia pro T. Então começava a marcar todas essas coisas assim. Ponto importante. Ponto importante, eu joguei com o Wisner, ponto importante, ele não vai direito em sairinha, é toda em side out. Aí você começava a ver e você começava a dar um passinho, então ajudava bastante. Né? Então era mais detalhes, assim, porque também não dá para ser uma coisa, né, tão grande assim. Não, sem dúvida. Assim, obviamente, eu acho que no final essa estatística ela te serve para você ter dados, para você ver como que você encaixa a sua fortaleza em cima das fraquezas do cara. Mas no final não adianta nada você ter todas as informações e as fraquezas do cara e você mudar a forma como você joga. Você tem que jogar em cima daquilo que você faz bem. Também, na realidade, no caso da estatística, é legal mapear o adversário, mas é legal mapear também tu mesmo, né? Porque tu também começa a ver como as pessoas estão te vendo. Eu sempre dou esse exemplo, a gente fez muito isso ano passado e vários conselhos do Hugo também e do Luiz também, que eu conversei com ele. E a gente estava mapeando os outros adversários e mapear os outros pode ser, eu acho, não sei o que o Hugo pensa, mas assim, tanto para simples como para dupla, a gente montou, baseado no que o Hugo disse, no que o Luiz falou e tal, a gente fez um para dupla e eu montei um para simples também, dessa análise estatística. Mas assim, não precisa ser, tem caras que é super sofisticado, caríssimo, acho que pode ser uma coisa mais simples, mais básica, porque eu acho que alguns dados, não precisa passar tantos para o jogador, dá tranquilidade. Principalmente nos pontos importantes, né? Como o Rogerinho falou, se tu sabe mais ou menos a tendência desse jogador sacar nos pontos importantes, pode ser que ele vá variar. Mas se a gente encontrar um padrão que provavelmente vai acontecer mais vezes, pelo menos para o jogador, tu fala, olha, provavelmente nessas situações ele faz isso. Ele vai mudar alguma, mas vai ter essa repetição estatística. E também uma coisa que o Luiz falava do exemplo do Murray era que chegou uma vez, eu não sei se foi o Luiz ou o Hugo, que eles viram tanta coisa dos adversários, mas tanta coisa que eles chegaram antes da reunião de falar assim, hoje não vamos falar nada, porque era tanta informação, nós vamos confundir. Então, tem tantos dados estatísticos, a tática, o feeling do jogador, como ele se sente, o perfil, como é que está no dia. Eu acho que é importante o treinador desenvolver esse feeling para tentar acertar e conectar, porque vai mudando dependendo do dia, né? Galera, a gente está falando 1h15. Eu fiz 4 perguntas ou 3, tem mais 10 perguntas, mas não, estou brincando, nós vamos fazer mais 1 ou 2 e podemos encerrar, mas está maravilhoso. Se pudesse ficar 3 horas, ficaria sem problema. Então, vamos entrar nessa parte, assim, um pouco junto. Coaching, momentos de tensão, de repente a Teliane e o Rogerinho pode falar um pouquinho assim, como é que eles gestionam, manejam esses momentos de tensão e a gente como treinador e também os jogadores estão escutando, que mão pode ajudar nesses momentos um pouco, o que eles usam como jogadores fazer e como o Hugo já deu um pouco o exemplo, no sentido do Bruno ali de alguma frase, alguma palavra ajuda e entrar um pouquinho nesse momento de tensão, pressão entre a relação, o que o jogador sente que pode fazer melhor nesses momentos e o treinador que pode ajudar. Quem vai primeiro? TT? Pode, eu pego o teu gancho, que daí eu pego uma cola. Olha, momento de pressão. Eu vou falar o que eu acho que tudo que a gente muitas das coisas que a gente está conversando assim vai de jogador para jogador, né? No meu caso, uma das coisas junto com a minha equipe que a gente tentava, eu sempre joguei meu melhor tênis quando eu estava com a energia muito alta. Então, momento importante o que era, a gente já falava, eu já olhava e já sabia que aquele momento era o quê? Vamos gritar, vamos entrar intenso, sabe? Eu acho que era uma das coisas que me ajudava muito, porque pressão, tá com medo, né? O famoso, desculpa a palavra, o cagaço, todo mundo tem, em qualquer nível. Eu acho que é como você, né? Você se sai nesse momento, né? Então, os caras tops aí conseguem, né? Cada vez jogar parece que não tá assim, sentindo nada. Eu acho que cada um tem, né? Uma válvula ali de escape para apertar e jogar, igual eu falei lá, 4x4, 30 iguais na nega. Você, né, no meu caso, era apertar o punho, falar, sempre fui muito falante, então, sei lá, já acabou o ponto, vou entrar num ponto super importante, não,
começava a falar bastante coisa positiva, entrar super energizado, gritar na hora de bater na bola. E acho que basicamente era... Isso tu foi te encontrando e te achando, ou alguém foi te ajudando a encontrar esse caminho de, nesses momentos, fazer esses rituais, por exemplo? Meu técnico, o Andrés, me ajudou muito nessa parte. Me ajudou muito. Na verdade, me ajudou em várias partes, mas uma das partes que ele me ajudou bastante era eu ativar... a gente foi entendendo que quanto eu jogava bem quando eu estava sempre gritando, sempre estava naquela, né, falante e tal, meio que inquieto, era onde eu conseguia render mais. Então a gente começou a trabalhar dia a dia, até nos treinamentos. Então eu ia treinar e eu começava ali, aí começava a gritar e parava. E aí ele já vinha e falava, ó, já tá parando. Ó, tá parando de falar. Até entrar no automático. Então isso aí me ajudou bastante e ajudou eu me manter um nível alto por mais tempo também. Perfeito. Eu acho que isso é muito... Tem muita coisa que bate, mas eu acho que também entra muito muito do individual, né? Cada jogador reage de um jeito, gosta disso. Eu sempre gostei e para mim era extremamente importante jogar junto com meu irmão. Eu olhava muito para fora da quadra, sempre olhei. E muitas vezes eu não olhava nem atrás de respostas. Eu simplesmente gostava de olhar porque quando meu olhar cruzava com o dele, algo acendia. Para mim era assim, era uma conexão. Lógico que ele era meu treinador, mas além, eu acho que o principal de tudo isso é que ele era meu irmão e eu sabia que a gente estava ali para um propósito e a gente estava junto, conectado, porque a gente queria o melhor. Uma coisa que sempre me ajudou bastante é jogar com energia. Eu sempre procurei muita intensidade e, ao mesmo tempo, encontrar essa intensidade, mas, ao mesmo tempo, uma tranquilidade mental, que isso é difícil. Às vezes a gente entra num acelero tão grande, e eu falo pela minha forma de jogar, que você não consegue enxergar o jogo, né? Então, eu acho que é aí que é legal quando você tem o treinador, porque muitas vezes eu tava jogando num ritmo tão acelerado, porque eu tava energia, e aí eu olhava pro meu irmão e ele, calma, organiza. Eu acho que essa foi a parte, sempre foi o que eu sempre prezei, a energia, e tá sempre vibrando, né? A energia positiva, mostrar pro teu adversário que você não tá ali pra brincadeira, que você vai acabar com aquilo ali, que é melhor ela se espertar, senão vai dar 40 minutos, tá todo mundo no vestiário. É mais ou menos isso, assim, eu sempre tive muito... Eu tinha muitas coisas que todos os atletas têm, os tenistas, né? Eu tinha coisas que eu me prendia e aquilo ali me fazia ser muito positiva, então era a maneira que eu colocava água, era, sei lá, pegar a bolinha daquele boleirinho, aí já entra naquelas loucuras, mas eram coisas que sempre me fortaleceram demais. E quando eu não tinha isso, eu me sentia totalmente deslocada, parecia que eu não estava no torneio, parecia que eu não estava competindo, então eu sempre fui muito sistemática. Eu acho que isso era uma coisa que me ajudava, eu sou até hoje, não só na quadra, acho que fora. Mas o principal é cada atleta, e aí que a gente volta de novo na conexão e na confiança com quem está lá do lado de fora. Você tem que estar muito conectado, tem que estar muito junto. E o treinador tem um papel muito gigante, nossa, importantíssimo, que é a sensibilidade de entender o que ele quer nesse momento. E isso é muito complicado, não é? Por isso que ser treinador, eu falava pro meu irmão, várias vezes eu brincava com ele, eu falava, cara, meu Deus do céu, você vai pro céu, certeza, porque me treinar é duro pra caramba. Eu falava a mesma coisa. É uma caixinha de surpresa. Tinha dia que eu acordava sem motivo nenhum e eu tava virada. Eu não entendia nada. Mas eu acho que cada tenista tem a sua maneira de encaixar, de buscar, de tirar a força. E os medos, eles sempre vão existir, independente do jogo, não é só jogo difícil, tem jogos fáceis também, você entra extremamente tenso, mas é você transformar essa tensão em algo positivo. Eu acho que isso foi uma coisa que eu sempre consegui fazer e que eu acho extremamente importante. E aí é a adaptação, né?
O tênis é um esporte que você tem que estar sempre se adaptando, e tanto que cada semana a gente está num lugar jogando com uma bolinha diferente, às vezes está na altura, às vezes nível do mar. Então, para mim, e aí entra na primeira pergunta, que foi das características, que é adaptação. Isso para mim é essencial e é o que os melhores fazem de melhor, na minha opinião. Quem vai aqui? Posso ir, Duda? Claro. Vai lá, vai lá. Bom, acho que é bem bacana escutar os dois, né? Que você pega a visão do jogador. Eu acredito muito, e talvez uma das áreas que eu mais gosto no tênis é essa daí. E quando o Rogerinho falou ali, né? Você pegar, não sei se foi o Rogerinho ou Duda, falar de pegar um jogador 100, 300 do mundo, realmente você não vê uma diferença deles batendo, mas você pegar um jogador 100 do mundo e ver um 10 do mundo, masculino e feminino, e ver a diferença que eles têm nessa rotina entre pontos e o padrão que eles conseguem manter ali, independente da situação que o jogo está, do momento que o jogo está, para mim essa é o grande ponto e talvez a parte do maior estudo. Eu gosto muito, né, de avaliar isso. A gente tem no nosso processo hoje um método de rotina entre pontos, que a pessoa, primeiro a gente vai ver como é que está o comportamento, depois vai ver essa intensidade que eles falaram bastante, esse controle de energia, depois sim a pessoa consegue planejar, nós estamos falando, né, dos 25 segundos, e depois fechar com aquele ritual. Então você pegar o Nadal, um Djokovic, um Federer, pegar a Serena, são exemplos que você tem que aquele padrão fica bum, 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 fica martelando. E eu acho que aí o grande diferencial do treinador é a palavra que a TT usou bem ali, que é a sensibilidade. Você já sabe que tem esse padrão, você já consegue perceber, e você ser sensível a achar exatamente, porque o jogo vai mudando e os momentos vão mudando. Eu acredito em 4 linhas de foco. O foco no seu corpo, nas suas sensações, na perna, aí você pode ver que cada treinador fala de um jeito, perna, respiração, como o Rogerinho colocou, toda essa parte está mais ligada no aspecto do corpo, de sentir, e depois você tem o foco na bola, você tem o foco no adversário, você tem o foco no alvo. Então, você saber brincar com essas informações no momento certo. Então, quando você conhece muito o seu jogador e sabe que ele está começando a rotina do cara, já começou a ficar, o jogador já começou a ficar atrapalhado ali, já está com um aspecto mental assim. Nesse momento aqui, o que é mais interessante eu falar? Falar alguma coisa em relação ao adversário, vamos jogar o adversário para fora, falar alguma coisa mais ligada a um tosse, ou pegar a bola em tal lugar, falar uma coisa mais ligada ao aspecto tático de planejamento, falar uma coisa mais simples. Eu vi o Guga com o Marcelo Melo e Roland Garros, a gente estava vendo o jogo do Marcelo final contra os Bryans, todo mundo falando, o Marcelo estava meio perdido ali, de repente o Guga desceu lá embaixo, lógico, não estou falando que o Guga, o Daniel, que é treinador, fez um trabalho brilhante, mas o Guga desceu em certo momento ali, chegou e falou, cara, perna, respira, ficava ali, vamos, respira, vamos, comigo aqui, respira, perna, só ficava numa linha, e deixou o Marcelo ficar um pouco, naquele momento que ele já devia estar pensando, vou ganhar um grande slam. Então, acho que esse eu acho que é a mágica, eu acho que esse talvez seja um grande ponto que o treinador consegue trazer para o dia a dia dele, melhorar e sentir realizado depois de um jogo. A gente fala, não, realmente aquele momento ali foi bem bacana, consegui ter essa leitura, consegui ficar conectado. Acho que é legal ter essa dobradinha aqui do jogador falar e da gente poder falar um pouquinho, que você vai juntando um quebra-cabeça ali. Vai, Letícia. Eu acho que tem 2 coisas que eu acrescentaria, eu acho, que estão interligadas. Se você conseguir, de alguma maneira, blindar a sua cabeça e focar muito na questão da parte tática, porque eu acho que na hora que você está nesse momento de tensão, muitas vezes você acaba esquecendo qual é aquela estratégia que você estabeleceu e que você está tendo sucesso. Tá, assim, simplificando, a esquerda do cara é pior. Então, o ponto é importante. Como que eu vou jogar esse ponto? Eu vou começar sacando, sei lá, num kick aberto para jogar o cara para fora, eu bato a primeira bola do outro lado e depois começo a metralhar a esquerda do cara. Então, acho que essa questão tática de você fixar em cima daquilo que você estabeleceu, que era uma boa tática no começo do jogo, eu acho que nessa hora você tem que tentar, de todas as maneiras, ficar com a sua cabeça nisso. E uma outra coisa, assim, que pode ser uma total viagem minha, eu vi há um tempo atrás, eu não sei se vocês viram, que o Djokovic postou um vídeo que ele estava entrando de sunga num rio que estava congelado. Alguém viu? Eu não vi. Basicamente, foi uma brincadeira por parte dele, tá? Tava ele, eu não sei quem era o cara do lado, não sei se era o guru dele ou alguma coisa assim. Ele estava numa estrada e aí ele entrou num rio
ele estava só de sunga ou de short, sei lá, e você via do lado do rio gelo. E a brincadeira, ela era ver quanto tempo ele ficava ali. E se eu não me engano, eu não lembro se foram 45 segundos ou se foi 1 minuto e meio, alguma coisa assim. E foi engraçado que aquilo me chamou a atenção, apesar de ser uma brincadeira, que era um exercício que ele estava fazendo de como ele controla a cabeça dele e as sensações do corpo. Eu imagino que na hora que o cara vai jogar ali a final do Grand Slam, no momento importante, ele vai usando esses mecanismos que um ser normal sente aquela pressão absurda e ele não. Eu controlo o meu corpo, eu controlo a minha cabeça e eu decido. Então, por isso que eu fiquei com a sensação, por isso que chega nesses momentos tão importantes e, de repente, o jogo do cara faz assim. Você fala, amigo, mas você não sente o momento de pressão? E aí a gente está falando desses tops. Você vê, assim, os momentos mais tensos dos jogos, os caras fazendo umas coisas, você fala assim, como que eles conseguem fazer isso? Posso estar viajando, mas me chamou muita atenção isso, esse negócio que ele postou. Eu acho que é uma coisa que mostra um diferencial, o cara que consegue lidar de uma maneira diferente com esses momentos importantes. Mas eu posso falar rapidinho? Eu acho que isso aí entra algo que eu acho extremamente importante, que muitos, e eu falo aqui na academia do meu irmão, que tem os meninos que 16, 17 anos treinam. Eu acho que tem um fator que muitas vezes eles não percebem, estou falando os mais novos, que é eles reagem, os tops, dessa maneira, eu acredito, porque para eles é uma rotina, aquilo ali é diário. Então, e querendo ou não, a partir do momento que você começa a viver aquilo ali, passa a ser algo normal, né? Então, eles estão acostumados com aquelas emoções. E tem uma coisa que eu falo aqui na academia, principalmente para os meninos, é você treinar como se você estivesse jogando. E eu sinto que a grande maioria, eles vão treinar, eles estão batendo na bola, mas eles estão batendo na bola, eles estão pensando em outras coisas, o que eu vou almoçar daqui a pouco, olha só. E aí, quando vai jogar, que passa por esses momentos, eles não estão acostumados, porque no treino eles não fizeram, então aí, na hora do jogo, o jogo é uma coisa nova, sendo que não deveria ser, porque eles vão simplesmente bater na bola. Então, o que eu prezo é, você tem que treinar, encarar o treinamento como se você realmente estivesse no jogo. Porque quando surgirem as dificuldades no jogo, você também passou aquilo nos treinamentos e em vários outros jogos. Então, você não vai sentir tanto. Não sei, eu tenho muito essa visão. Eu acho que quando você faz isso diariamente, primeiro, eu acho que a evolução é muito maior e mais rápida. Eu acho que você quebra o gelo de algumas emoções que você talvez perderia vários jogos porque você não soube lidar com aquilo. E aí, querendo ou não, acho que você ganha tempo. Eu acho que eu prezo muito essa linha. Eu acho extremamente importante. É lógico que tem momentos que a gente está treinando, que a gente tem que, né? Não, eu quero evoluir, eu vou treinar uma coisa diferente. Aí você tem que se permitir treinar mais relaxado. Mas aí a sensibilidade que a gente está falando faz muito tempo. Mas eu acho que quando você treina visualizando o jogo, e aí você se coloca na situação que daí você sente frio na barriga, porque eu vários momentos nos treinos eu sentia frio na barriga, porque eu estava realmente me vendo. Eu acho que você ganha muito tempo ali pra frente. Fica muito mais fácil, né? Muito bem colocado. Fica muito mais natural a situação, né? Exatamente, natural, essa é a palavra, fica bem mais natural. Natural, porque eu também sempre usei isso daí. Usei bastante isso daí. E também concordo plenamente com você. Hoje a molecada acho que deveria usar bem mais. São muitas distrações. Eu acho que isso a gente evoluiu, mas eles pensam em tantas coisas que daí a bolinha ali não tá, entendeu? Infelizmente, a gente deveria usar tudo isso que tem de novo, talvez de uma outra maneira, mas aí a gente vai ficar falando de geração e aí a gente vai dormir aqui. Vou fazer uma pergunta para vocês dois. Vocês estão falando de uma coisa de intensidade, concordo 100%.
Essa questão que você não adianta você treinar de uma forma e você achar que no jogo você vai ser diferente. Se você treina mais ou menos, você no jogo vai ser mais ou menos. Vocês que são jogadores absurdamente intensos, eu não imagino uma coisa diferente que no treino você não treine também com uma intensidade absurda. Mas o que me chamou a atenção não é só a intensidade, é a capacidade de, nos momentos de absurda pressão, e quando eu falo absurda pressão, para o nível dele, a absurda pressão é a final de um Grand Slam. Para um cara que é nível 300, a pressão é na final de 25 mil. Né? Cada um, guardado as suas devidas proporções, é mais ou menos a mesma pressão. Mas o que me chama a atenção é como que os caras conseguem jogar um nível de jogo, parece que muito melhor do que eles jogam normalmente nessas horas. Você fala assim, cara, na boa, nessa hora você tem que dar um saque fraquinho, quase dar 30 passos para trás e vamos começar a botar a bola na quadra. E os caras fazem umas jogadas não no sentido malucas. Você vê que tem uma organização, mas eles sobem o nível de uma maneira impressionante. É por isso que eles são os melhores. Acho que essa é a resposta. Exatamente. Por isso que a gente só tem um Djokovic, um Nadal, um Federer. O que eles fazem é fora da real. O que eles fazem é totalmente fora da real. Eles estão evolucionando o tênis. Na verdade, eu não sei nem se eles jogam tênis. Acho que eles jogam outro esporte. O Federer, ele nem anda. Ele voa, gente. Pelo amor de Deus. Ele respira, meu. Não, para. Thiago, tá no mudo você. Tá dizendo que o Federer flutua, né? Ele não corre, não anda. Mas para terminar, que vocês estão dando uma aula aqui de graça para todo mundo, eu sempre pergunto no final um conselho que tanto os jogadores, os treinadores podem dar para os jogadores e treinadores que estão escutando. Isso vai ficar no YouTube depois. Todas as conversas que a gente fez até agora ficam lá para o pessoal ir escutando e vendo. Mas, assim, eu queria mudar um pouquinho a pergunta, direcionada aos treinadores e jogadores, mas todos vocês são pessoas que tiveram muito sucesso e muito êxito na carreira de vocês. Então, eu queria que vocês dessem algum conselho. O que vocês acham que vocês fizeram bem nessa trajetória? E, logicamente, vão fazer muito mais coisas boas, mas até agora, o que vocês acham que fizeram bem, que podem dar de conselho, que funcionou para vocês, que de repente pode ser como exemplo para as pessoas que estão escutando, para os treinadores, ou para os jogadores, para os pais, para todo mundo? Vai, Hugão. Começa a hierarquia, Hugo. De novo? Vamos lá. Bom, acho que pegando o exemplo da Teliana e do Rogerinho, acho que a gente acho que tem que manejar muito os dois. Lógico, né? O Duda também trabalha sensacional que faz a Tênis Cult. Acho que hoje já está mais do que comprovado, né, a eficiência de tudo que eles estão fazendo lá. A Letícia também com toda a história como jogadora. A minha esposa acompanha direto ela no Instagram ali com a quantidade de vídeos bacana. Eu não sou muito do Instagram, mas acho que da minha parte eu vejo o seguinte, que pegando o exemplo dos dois ali, o simples é mais, que a gente sabe que o simples é mais, não adianta ficar sofisticando. Esse glamour que tem todo ali no tênis é muito mais show do que realidade. O que conta realmente é o bastidor de diferença. Aquilo ali tem muito artista. A gente acaba tendo que fazer às vezes alguns papéis ali também dentro do espetáculo, que é realmente que eu acho que é o objetivo maior. Mas talvez o meu grande ensinamento que eu tive, que eu tento continuar seguindo, isso para mim, para meus filhos, e acho que isso vale para todo o processo, é que o objetivo nosso do final seja sempre o mesmo daquele início, né? Que a gente não se perca no caminho, porque é muito fácil a gente se perder, é muito fácil a gente mudar, é muito fácil a gente mudar como pessoa, é muito fácil a gente mudar, às vezes, por algum obstáculo que a gente vai ter. Nós temos, como eu falei, exemplo de dois grandes jogadores, a TT, a segunda maior jogadora da história do nosso tênis, o Rogerinho é um vencedor, assim. Meu sonho era treinar o tempo inteiro jogadores com esse perfil, né? Que acho que isso aí é um propósito. Então, acho que é muito isso, que a gente realmente tenha bem claro onde a gente quer chegar, que a gente consiga buscar isso no nosso dia a dia. E finalizando, falando o que eu falei no início, que o simples é mais. Perfeito. Que categoria, hein?
Agora fica até Uau. difícil O programa falar, né? acabou, galera. Boa noite. Pode encerrar. Encerrou. Vamos embora, né? Mas eu concordo 100% com o Hugo. Eu acho que é isso, cara. Coisa simples, né? Simples e uma crença. Eu acho que a gente tem que acreditar mais. Como o Rogerinho falou, pô, a Teliane, são 2 exemplos aí. Eu uso muito o Rogério, muito o Rogério. Eu sempre falei muito com o Thiago, com o Fabiano, com o Clesar, com o Saka hoje. Cara, o que esse cara faz, a intensidade que ele coloca, eu falei, sabe, é muito bacana ver o quanto que esse cara trabalha e a referência que ele é. Acho que muitas vezes sem saber, pelo menos pra gente lá na Tênis Ult, da maneira que ele leva a sério as coisas que ele faz aí dentro. Acho que a Teliana, não precisa nem falar, né? Acho que ela, obviamente, a Bia fez o que ela fez, está fazendo e vai fazer muito mais, porque a TT abriu um caminho aí grande e mostrou que é possível e ficou tudo mais fácil após isso. Enfim, do lado do Hugo aí, eu sei como é, né? Não é a dificuldade não só de ser um treinador, mas como ser um gestor de academia, e o cara tem que se virar nos 30 e, pô, tô de parabéns, só faz crescer, né? Escola Guga, Fly, enfim, Bruno, 1001 utilidades, né? O cara não é fácil. A Letícia também envolvida aí com a TV, enfim, todas essas coisas, eu sei quanto treinador. Então, acreditar. Eu acho que a gente tem que acreditar bastante aqui no Brasil, a gente é capaz de fazer isso. Isso que me moveu esse tempo todo e continua me movendo e seguir adiante. E acreditar que todos os treinadores podem fazer o que a gente faz, o que a gente fez. Os jogadores também, como o Rogerinho sempre falou, eu falo sempre, cara, por que o Carvalho Baiano é 70 do mundo? Já ganhou um ATP e a gente não pode, sabe? Isso não é pro Thiago Wilde só, pro Guga, pro Belo. Não, todo mundo. Acho que, obviamente, ser top 10, top 20, você tem outras qualidades aí. Mas para você estar entre os 100 melhores do mundo, a gente tem que tirar essa cultura, sabe? Quebrar um pouco alguns paradigmas aí no caminho. Mas eu vejo que a tendência está indo para isso, né? Está cada vez mais tendo mais informação, o pessoal está acreditando, todo mundo numa linha super bacana. A gente só tem exemplos, pô, o Rogério, o Adriano, o Meligeni, Guga, Belucci, Monteiro, pô, monstro. Acho que é muita gente muito determinada junto, né? Então, acho que é isso. Acreditar muito e coisa simples, como o Hugo falou, sabe? Eu acho que não é uma coisa muito longe, e quando a gente acreditar que não é muito longe, que o simples faz a diferença, a gente pode andar bem. Tá ficando cada vez mais difícil falar. Rogerinho, fechou. Só, desculpa, para finalizar aqui, deixa eu só comentar um negócio que eu acho importante, até para falar. Todo mundo fala, pô, o divisor de águas do Monteiro, né? Quando a gente estava lá com o Monteiro, foi a vitória com o Tsonga e tal, depois dali mudou tudo. Mudou muito. Realmente, depois dali foi. Mas um mês antes, ele teve outro divisor de águas. Que ele conseguiu ganhar do Rogério e pro cara, sabe, para ele tirar 2 games do Rogério no treino, era a coisa mais difícil do mundo para ele. E, cara, ele ganhou do Rogerinho no Challenge de Mendonça e ali, de fato, a gente falou, puta, esse cara agora ele está pronto para desafios maiores, entendeu? Agora ele está pronto para outras turbulências, para mares mais perigosos e foi muito, muito, muito importante aquela vitória contra o Rogerinho Mendonça ali, 6-4, nem eu sei se voltar o vídeo, eu acho que ele perde, mas acabou ganhando. E depois dali veio logo o próximo torneio, ele já fez semi do outro challenge, depois ganhou do Tsonga, e enfim, pô, realmente ganhar desse cara nem para os grandes é fácil. Eu acho que é exatamente essa linha. O bacana é que a gente está falando muito a mesma língua, então acho que isso está mudando bastante, sabe? É exatamente como o Hugo falou, o Duda falou, quebrar esses paradigmas, sabe? Por que o Cavalo, sabe? Por que o Berlock foi 37 do mundo? Por que a gente não pode ter um cara 30 do mundo? Me fala. Só que a molecada ainda tem esse negócio que é, ser top 100 é quase impossível. Ser jogador profissional é quase impossível, porque só coloca coisa ruim. Sabe? Vamos focar no simples, vamos focar no dia a dia. Ter aquela crença interna, ter aquela ambição, não sei se é a melhor palavra, mas ter aquele negócio dentro assim, cara, não, dá para fazer. Não, vamos ser melhor. A gente é bom também, a gente sabe jogar tênis, a gente sabe fazer tudo. Tem talento, tem muito talento aqui dentro. Então, acho que isso tá bacana porque tá mudando bastante isso, sabe? Junto com isso, eu adicionaria também, acho que cada vez mais
não tá, acho que como todo mundo queria, mas acho que está num caminho de ter uma união do pessoal, ter uma troca de informação mais intensa entre os jogadores, que acho que tem que ter muito mais ainda, principalmente eu sou do que no Brasil é um dos únicos países assim que os ex-tenistas não estão muito né, com os tenistas atuais. Eu acho que isso é uma coisa que com o tempo tem que mudar também. Sabe, você pega, por exemplo, a Argentina, todos os caras que foram top estão trabalhando no meio do tênis. De um jeito ou de outro, o cara está ajudando, sabe? Você vai e nos países que não podem, eles compram. Eles levam para lá. Então, eu acho que é isso aí, sabe? É simples, é o trabalho diário, é acordar com aquela ilusão assim, cara, vou ser top 100, eu posso chegar lá, que aqui tem muita coisa boa e acredito que, bom, igual o Duda falou, todo mundo aqui, né? Hugo, Duda, Letícia, Teliana, fora todo mundo tá fazendo, cada um tá fazendo um pouquinho e eu acho que pode esperar coisa boa que tá vindo a médio e longo prazo, vai vir uma camada bem bacana e bem boa. Aí, meninas. Bom. Vai lá. Não tem nem o que falar, né? Eu acho que eu vou só encerrar. Eu acho que não, eu vou exatamente a mesma linha, mas eu acho que a gente tem que, o meu conselho seria simplesmente você amar o que você faz, se dedicar, acreditar, escolher bem as pessoas que vão estar do seu lado, porque isso faz total diferença. E resiliência, eu acho que tudo parte do sonho, da crença e também acho que o respeito pelo esporte, né? Eu tô falando porque eu acho que é uma coisa que eu sempre prezei muito, que é você respeitar o que você faz e amar. E agora falando um pouquinho, indo um pouco além, eu acredito que a gente pode muito ter vários jogadores. Eu acho que falta realmente ter um pouco mais de comunicação. Eu me sinto muito feliz de poder ter mostrado para as meninas de que é possível e eu me sinto responsável. Eu acho que esse é um dos grandes orgulhos da minha vida, foi mostrar para elas, e logo depois veio a Bia, que tenho certeza que tem um futuro brilhante, e as outras também. Mas e que os pais, né, eu acho que a gente não chegou a falar sobre isso, eu sei que tem bastante gente assistindo, mas que os pais deixem os filhos jogar tênis em paz, né? E eu acho que às vezes os pais por querer proteger e querer estar tão próximo, acabam tornando algo que seria tão prazeroso para os filhos, fica pesado. Então, é uma junção de tudo, mas eu acho que no final das contas a simplicidade, o amor e o sonho te levam, faz você alcançar metas que você jamais imaginou, nunca passou pela cabeça. Queria fazer uma reclamação rapidinho. Eu fiquei todas as vezes e todo mundo saiu falando várias palavras. À medida que vocês foram falando, eu falei, bom, então agora eu vou falar isso. As últimas palavras estavam resiliência e amor pelo que você faz. Teliana começou com resiliência e depois falou amor. Eu falei, cara, não tem... Quebrei tuas pernas. Não tem o que falar. O que eu acho muito legal, assim, tentando inventar alguma coisa para falar, dado que todo mundo já falou tudo, eu acho que o grupo que se formou aqui hoje, por coincidência, eu não conheço a fundo tanto o trabalho de cada um, conheço um pouco por cima, mas é muito engraçado que a sensação que me dá é exatamente essas duas palavras que eu tinha na cabeça. O amor pelo que você faz. E eu acho que nessa conversa que a gente teve hoje, cada um da sua maneira ficou muito claro. Rogério e Teliana, não precisamos nem falar, né? Vocês são um capítulo à parte sobre isso, sobre amor pelo que você faz e resiliência. E eu acho que o Hugo e o Duda mostram muito isso através de tudo que eles vêm falando ao longo dessa conversa, o quanto eles são preocupados em se aprimorar e serem melhores profissionais para que, de alguma maneira, eles consigam contribuir.
E você só vai atrás se você quiser muito e se você amar aquilo que você faz. E para mim ficou muito claro hoje na conversa que todo mundo que está aqui é simplesmente apaixonado pelo que faz. E com isso consegue chegar em lugares muito mais longe e mais distante de qualquer sonho que você pudesse ter. É um privilégio poder estar dividindo esse espaço aqui com vocês, porque é incrível. Obrigado mesmo. E assim, para fechar o anfitrião, Tiago, o que você está fazendo é simplesmente maravilhoso. Você reunir tanta gente que gosta tanto e é apaixonado por esse esporte, né? E você juntar todo mundo aqui e direcionar a conversa para possibilitar que todo mundo desenvolva dessa maneira, assim, tem que tirar o chapéu para você. Muito obrigado a todos. Eu não vou chorar, mas o motor de tudo isso é o meu amor desde os 9 anos, quando eu comecei a jogar tênis. Esse ano fiz 39, faz 30 anos que eu jogo tênis e realmente foi um dos primeiros amores foi o tênis. E 12 anos fora foi super difícil também de estar na Espanha lutando contra tudo e contra todos, muitos anos. Mas esse é o motor que me faz estar montando isso e os grupos assim eu vou tentando montar de uma maneira homogênea assim, mas foi saindo sem eu ter planejado nada. Isso era para convidar 5, 6 amigos e tá todo mundo ajudando. Então acho que quando faz as coisas de coração e para o bem é mais forte que todo o problema que tem por trás. E eu que tenho que agradecer porque todo mundo que eu tenho escrito, alguns eu não conhecia, não eram tão próximos, me disseram que sim, querem ajudar. E essa bandeira, para mim, o tênis brasileiro tem material humano de sobra para fazer bem as coisas, porque a gente precisa se unir e se ajudar e cada vez trocar mais informação e passar. Mas a gente pode ter informação de outros lugares, lógico que vai ajudar de outros países, mas eu acho que a gente aqui tem suficiente qualidade para transformar muito o nosso tênis e exemplo desses batalhadores que tem no Brasil, porque a gente desbrava o mundo com todas as dificuldades, a gente consegue ter sucesso, êxito, esses resultados, né? Então, muito obrigado e vamos tentar seguir mantendo isso aí. Obrigado de coração aí. Valeu, Tiagão. Valeu todo mundo aí. Muito legal. Valeu, galera. Valeu, galera. Valeu, galera. Obrigado, Tiagão. Um abraço. Muito massa, viu? Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.